13ª legislatura, ano 2024, terceira sessão legislativa de 2023. Nós vamos começar a nossa reunião agradecendo os presentes, doutor Vinícius, né? E vamos pedir ao vereador Rodrigo que faça a oração para a gente. Vamos agradecer a Deus aí mais um dia, mais uma oportunidade de estar aqui representando a população de Rio Grande do Sul. Que Deus nos dê discernimento aí para que tratemos aí na coisa pública da forma mais correta possível, trazer os benefícios aí para quem nós representamos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Peço que registre a presença dos vereadores do SAPL e nós vamos começar com as matérias de... antes disso, nós vamos abrir aqui uma palavra para o doutor Vinícius, né, que ele quer tratar sobre dois assuntos aqui. Então eu peço que o pessoal aí da cabine que marque o tempo para a gente. Doutor Vinícius, 10 minutos. Segundo o procurador da casa, deferiu a fala no que diz respeito ao projeto de lei 41. E o meu pedido, eu falaria no tempo de 10 minutos sobre dois assuntos, sendo que o segundo é de extrema relevância. Os senhores concordam? Estão de acordo com o que o doutor Vinícius fala sobre os assuntos? Senhores, sem alguma objeção? Tranquilo, doutor Vinícius, fica à vontade. Muito obrigado. Obrigado a todos. Tá bom? Presidente, muito obrigado. Uma boa tarde a todos presentes, a todos os vereadores. Mais uma vez, com muita honra, me dirijo a vossas excelências. E de forma muito breve, vou tentar tratar de dois assuntos de extrema relevância. Há poucas horas me deparei com a pauta da presente reunião e eu chamo a atenção de todos os vereadores que tem um projeto de lei que aportou nessa casa às 17 horas e 48 minutos de sexta-feira, segunda feriado, e já está aí para os senhores começarem a analisar. Trata-se de um projeto de lei que é literalmente um cheque em branco para o município contratar quem ele quiser, sem concurso público, através de um processo simplificado. Esse projeto merece uma análise muito profunda e, com certeza, esse projeto, em outras comissões, ele será discutido, conforme se vê no artigo 3º
procuraram englobar todas as possibilidades possíveis do Executivo proceder à contratação sem outras autorizações de Vossas Excelências. Enquanto isso, o concurso nem sinal. É muito grave essa situação, vem perdurando, e Vossas Excelências, como os fiscais deste município, podem pregar. E aqui eu quero parabenizar a todos, em especial ao Zé Eugênio, que tem puxado a fila para que essa situação seja revista, no sentido que não contrarie não só a lei, mas os bons costumes, a boa gestão, e nada mais justo do que o concurso público. E essa lei, ela prevê contratação por 1 ano para renovar mais 1 ano, ou seja, vai acabar o governo e vai ficar só em contratações. Quanto a esse projeto de lei, então, eu chamo a atenção de todos os vereadores que façam o máximo para que esse projeto de lei não passe nestes termos. Agora, o segundo assunto é de extrema relevância, e esse eu gostaria de dialogar com os senhores vereadores, que são principalmente os usuários de drogas do nosso município. Há 1 ano eu estive aqui tratando desse assunto, e talvez muitos nem lembrem mais que a Rafaela existe, mas a Rafaela existe e está muito bem, graças a Deus. E se Deus quiser, amanhã ela deve estar chegando aqui em Manhuaçu. Foram 9 meses de internação, através de uma decisão judicial que o município foi obrigado a cumprir, contra a sua vontade, mas decisão é decisão. E por lá ela ficou por 9 meses internada em um município próximo de Governador Valadares. E é muito triste a gente ter a notícia que sequer ela recebeu uma sequer visita da assistência social ou de qualquer um do poder público, inclusive desta casa. Essa casa, no papel de fiscalizador, talvez poderia ter usado uma diária para ir visitar a Rafaela. A Rafaela é uma pessoa que necessita de muito carinho, de muita atenção, e a nossa preocupação agora é que ela está chegando em Manhuaçu amanhã, talvez contra a vontade da própria clínica, mas o município já disse aos 4 cantos que não tem dinheiro para pagar. E olha, gente, essa despesa mensal é algo em torno de R$2.000. Eu não quero fazer comparação, se o plantio de grama dava para cuidar de quantos usuários de droga, mas é importante que essa reflexão seja feita. E mais ainda, nessa casa chegam-se projetos de lei em caráter de urgência do município, e eles caminham aqui não é a passos largos, não. Eles caminham aqui com a velocidade da luz. E no ano passado, 2021, o vereador Juninho Vermelho protocolou um projeto de lei aqui nessa casa de muita relevância, que se trata das internações involuntárias. Eu vi lá, houve um requerimento pedindo informações da Secretaria de Ação Social, a Ação Social empurrou para a Saúde, eu sei que não responderam, talvez, o que estava se buscando. E mais, esse projeto e outros tantos, eles ficam esquecidos aqui na casa. Talvez precisamos fazer uma força-tarefa com esses projetos de muitíssima importância, que eles venham para a pauta, para serem analisados e votados, não para dar somente uma satisfação à sociedade. E aqui eu vou lembrar um outro projeto de autoria do vereador Rodrigo, que foi protocolado em 2021, que se trata de acompanhamento de gestantes, que são as drogas, e esse projeto também está esquecido. É um projeto importante, que precisaria sim ser discutido e aprovado. Então eu chamo a atenção dos senhores, já faz um tempo que eu não uso essa tribuna, e muito agradecido pela oportunidade. Eu estou aqui aberto ao diálogo para a gente buscar soluções, mas eu vejo que falta atenção para com aqueles mais necessitados. E aqui eu vou fazer um paralelo.
o município, através de uma emenda impositiva, destinou 9 mil e poucos reais para uma clínica feminina aqui de Manhuaçu. Mas dá 150 mil para a causa animal, perfeito, concordo, precisa sim, mas as pessoas vulneráveis precisam de ajuda. Dá 65 mil para a Ciane, um projeto de caráter de urgência. Por que dá só 9 mil para uma comunidade terapêutica feminina que vai a trancos e barrancos? Eu sei que tem outros vereadores interessados, já colocaram emenda impositiva, mas vamos, gente, é muito triste. Está aqui a dona Geralda, mãe da Rafaela, que é testemunha. Nesses 9 meses nós tivemos condições de visitar ela 3 vezes. E quando a gente chega na clínica, o município esteve aqui, alguém ligou para saber como está, algum vereador procurou, nem sinal de vida. Ela vai ser retirada da clínica agora porque o município quer, porque o município assim entende, mas sequer teve a cautela de enviar um psicólogo, de enviar um assistente social, de enviar um psiquiatra para saber se realmente ela está preparada. E mais, ela vai chegar amanhã, o que a assistência social fez para preparar a ressocialização, a reinserção dela no meio social? Ela vindo para a rua e voltando, que era de quem é a responsabilidade? É nossa, principalmente do poder público, que tem recurso, que tem políticas públicas, ou seja, deveria ter. E aqui eu vejo requerimentos da outra vereadora solicitando informação sobre as pessoas em estado de vulnerabilidade do coqueiro, enfim, e a resposta chega e fica por isso mesmo. É a redução de baixo impacto. Agora somos CAPS A3, CAPS 3, com internação 24 horas. Está sendo satisfatório? Muitos pais têm me procurado, mas são muitos mesmo pedindo ajuda. Eu fico limitado. Eu ajudo todos que me procuraram, todos, sem exceção, mas para que possamos ter uma possibilidade de conseguir uma internação compulsória, ou seja, aquela judicial, onde o juiz determina que o município arque e responsabilize com todas as despesas. No mínimo, se precisa de um atestado médico com indicação para tanto. E a política pública que o CAPS vem adotando, não sei o porquê, não sei se o município perderia recursos em perder pacientes com esse tipo de necessidade, se ele for enviado para outros municípios, mas é incrível. Nós precisamos sim, esse debate não pode apagar. Nós precisamos colocar esse projeto, senhor presidente. Eu estou de parabéns, e esse projeto não é nada demais, é simplesmente regulamento que os familiares passam a ter o poder, uma vez que o paciente não tem condições por si, dos familiares, através de um laudo médico, internar essa pessoa. E está crescente, cada vez mais o número de usuários de drogas, e a gente vê inúmeros investimentos na segurança pública, mas nós precisamos investir em tirar essas pessoas da droga. Se alguém tiver aqui algum familiar, algum ente querido ou algum conhecido, vê a situação que é lamentável. Então fica aqui minha preocupação. Eu quero dividir com todos, e aqui eu chamo também a atenção da Procuradoria da Mulher, que abrace essa causa, que a Rafaela seja um exemplo, e que ela não tenha recaída, porque se ela tiver, a sociedade de repente vai cobrar de vocês, vai cobrar do poder público, e eu vou continuar fazendo. Muito obrigado. Senhor presidente, deixa tem, só fica a poder, vai se manifestou depois você, né? É só não para não perder o raciocínio. Primeiramente, parabenizo aí o doutor ministro pelo seu posicionamento. Só que gostaria que o senhor procurasse informar um pouquinho dos trabalhos dos vereadores dessa casa. Só falar que tem vereador que coloca R$9.000, R$5.000 de emenda impositiva para a causa de tratamento aí de dependente químico, como a casa da mulher, que é até recém-criada ali no Realiza,
se informa direitinho, vou deixar claro para o senhor conferir, de repente, gostaria até que o senhor buscasse essa informação direito, e eu coloquei quase 70 mil reais. Não foi pago porque é o seguinte, existe meios legais para pagar. Nós estamos com problema, nós estamos esbarrando em questão de binário. Então, o senhor é um advogado inteligente, é fácil jogar para a galera falar, esse vereador do cachorro é bom, tem que tratar e tal. Eu coloquei, eu estou lutando para encaixar no binário para passar esses quase 70 mil reais para a causa lá da clínica de recuperação da Dona Maria, que faz um brilhante trabalho, inclusive sai vendendo bolo ali de casa a casa, de comércio a comércio, e ainda ela tem conseguido levantar esse valor. Então, essa casa tem sim parlamentares preocupados com as causas sociais que tem no nosso município. Então, não foi paga por questão de KNAI. O senhor deve saber que o KNAI, dependendo, se for pagar do jeito que está, aí vai dar um problema jurídico. Então, nós temos que evitar o problema jurídico. Está sendo buscado aí a forma legal de estar transferindo esse recurso. Mas, parabenizo o seu posicionamento, mas gostaria que o senhor realmente prestasse atenção, já que o senhor contemplou que o vereador colocou 9 mil, não conseguiu contemplar a mim mesmo, que é de quase 70 mil reais. Kleber, só para pegar sua fala, me parece que essas reuniões aqui são gravadas, não são transmitidas. Eu disse dos 9 mil reais, os 5 mil ficou por sua conta. Todavia, eu tenho conhecimento que Vossa Excelência, em tese, destinou uma emenda impositiva. Eu converso com a Dona Maria, já visitei a clínica, estou muito bem inteirado. E, estranhamente, pode pagar uma e não pode pagar outra, né? O KNAI então tem alguma coisa aí que o jurídico, a próprio executivo precisa ver o que está errado. Ou pagou errado ou não quis pagar. Boa tarde a todos. Doutor Ministro, gostaria só de lembrar a Vossa Excelência com relação ao caso da Rafaela, não sei se o senhor está lembrado, mas naquela ocasião realmente o município estava resistente para querer interná-la, mas eu estive lá, cheguei até a falar com o senhor, eu estive lá, conversei com a secretária do governo, conversei com o procurador do município e falei com eles que foi um absurdo. É um absurdo você estar com essa resistência de querer internar a Rafaela. Tendo em vista que é um caso só, nesse sentido, na forma que ela chegou. Então, eu, na época, o que eu pude fazer como legislador, fui lá, procurei, cobrei, e acho que, de certa forma, eu consegui ajudar. Por outro lado, doutor ministro, gostaria de Vossa Excelência, já que Vossa Excelência visitou ela lá 3 vezes, realmente, falo por mim, eu realmente não visitei, nem encontrar com a mãe dela, mas se o senhor está acompanhando, é o seguinte: qual que é o parecer da clínica? O senhor tem algum parecer por escrito, alguma coisa, falando se ela está apta ou não está apta a sair da clínica? Linhares, extremamente pertinente essa ponderação sua, e aqui fica o registro, não só de Vossa Excelência, antes da internação dela, alguns vereadores posicionaram, uns mais ativamente, inclusive essa fala sua, ela foi falada em uma das reuniões aqui, e de fato, você me passou que se empenhou quando do não cumprimento da decisão judicial, que isso é um outro problema. O município demorou a cumprir a decisão judicial. Mas esse fato queria recorrer e mesmo no prazo da liminar não cumpriu. Mas essa pergunta sua é extremamente relevante e ainda tem tempo. Excelência, ainda tem tempo. Aqui a dona Geralda, mãe da Rafaela, que esteve comigo lá há poucos dias, e hoje mesmo eu conversei com a diretora da clínica. Há 7 meses, o município, a responsabilidade chega a tamanho, o município, a secretária de Ação Social passou mensagem para ela, o motorista foi até a porta da casa dela e queria que ela fosse de todas as formas ir buscar a Rafaela na clínica. Vamos lá buscar sua filha, que acabou o contrato, acabou o dinheiro. É isso, está registrado, está gravado.
quiser montar uma CPI, a gente apresenta tudo. Enfim, ligamos para a clínica desesperado, porque a gente tinha visitado, tinha pouco tempo, e percebíamos que ela não ainda estava preparada. Não sou da área, não sou especialista. Aliás, foi Deus. Foi preciso o médico da clínica atestar novamente que ela precisava de mais prazo na clínica. A prefeitura mudou o seu posicionamento. Permaneceu por mais esses 3 meses. Agora, vai vencer amanhã esses 3 meses, completando 9 meses. Está gravado. O município não procura o advogado da dona Geralda e não procura o advogado da Rafaela para dialogar, para buscar um caminho, muito pelo contrário. Alguns chegam a defamar a minha pessoa, porque acaba sendo influenciado. Todavia está perdoado. E ainda não temos por escrito, mas foi falado e está gravado. A clínica entende que o município precisa fazer um tratamento agora de ressocialização. Sai uns dias, retorna, sai uns dias, retorna. Há pouco a secretária falou com a dona Geralda e o motorista: vamos lá tirar sua filha. Se ela voltar para as drogas, entra no processo de novo, o juiz manda. É grave, é triste a gente viver isso aqui no nosso. E eu chamo a atenção para o caso da Rafaela, porque o caso da Rafaela tem que ser um exemplo para a gente mudar essa realidade. O consumo de drogas só cresce. Então, assim, eu não tenho áudio, até passei mensagem para a direção da clínica antes de chegar aqui, mas eu tenho o áudio da diretora, eu tenho a fala dela, eu tenho a fala do diretor, estava aguardando o médico, porque ninguém quer que a Rafaela fique internada, não. Nós queremos ela bem aqui na sociedade. Eu sou contra permanecer por longo tempo em clínica. Se tiver que sair, tem que sair imediatamente. Agora, eis a questão. Agora, muitos municípios, como chama? Oriente, município São João do Oriente, me parece que é referência. Um dos municípios que mais manda para essa clínica. Gente, essa clínica, não sei maiores detalhes da clínica, mas não existe mais nada barato para o município do que esse tratamento, não. Esse tratamento não tem tratamento desse mensal de 20, 30 mil, lá custa algo em torno de R$2.000. E assim, a gente está gostando do que a gente está vendo. E o que esse município faz com frequência, é o mínimo de cautela e prudência. O que eles fazem? Constantemente, o assistente social vai lá na clínica para conferir se está sendo bem tratado, se está sendo maltratado, o que ele está precisando, porque a gente não sabe o que a Rafaela está passando. Um médico vai até lá para constatar se realmente ela pode ser desinternada ou não. E está aqui, mas ela já está sofrendo. Amanhã ela vai receber de braço aberto a filha. Mas, e aí? Não preocupou com o trabalho, não preocupou com a educação. Isso está na lei, inclusive recomendação do Estado, que o município, através da ação social, precisa ter políticas públicas para isso. Então, respondendo a sua pergunta, até onde eu sei, não tenho. Doutor, fiz essa pergunta para o senhor por quê? Primeiramente, eu acho que deixar para o último dia. Porque a realidade, a primeira coisa que teria é documento da clínica. Não, ela não está em condições de sair da clínica. Né? Ao meu ver, é o seguinte: já foi errado ter deixado para o último dia. Concordo plenamente com Vossa Excelência, no sentido que Vossa Excelência disse, acho que a Prefeitura tinha por obrigação e dever sim, porque é o dinheiro público, está sendo pago, então você tem que fiscalizar, você tem que ir lá saber como é que está, como é que não está, porque às vezes tinha uma posição não, o médico falou que ela está em tese, em condições de voltar. Vamos preparar agora sim, convívio dela quando ela chegar aqui, para evitar que ela volte a mexer com as drogas. Então eu penso o seguinte: já que não tem essa documentação, amanhã é o último dia, eu não sei se teria como fazer, não é para segurar ela lá.
E a intenção é saber, como o senhor disse, eu também não sou médico, então, lá na clínica, dá um laudo lá se realmente está apto ou não para sair da clínica. Por quê? Se tiver documento nesse sentido, e se o município não der um parecer com relação a isso, entrar com contrato de segurança. Eu já estou confortado no seguinte sentido: existe uma determinação judicial que transferiu essa responsabilidade para o município, de arcar com todo o tratamento, não estipulou nem prazo nem valores. Boa tarde, Vinícius. Boa tarde a todos os presentes. Doutor Vinícius, o senhor apresentou a situação da Rafaela e as responsabilidades de todos os órgãos envolvidos das políticas públicas. Quero falar enquanto procuradora da mulher, o que está sendo construído. E também, eu trabalhei no CAPS durante anos. O senhor até me abordou, me perguntou com relação. Eu só vou colocar algumas legislações e eu concordo quando o senhor menciona algumas responsabilidades. Né? Hoje, enquanto no serviço de saúde, a Secretaria de Saúde trabalha com a portaria que regula os atendimentos em CAPS. E hoje, a política do CAPS é trabalhar a questão da redução de danos. E dentro da redução de danos tem toda uma proposta, um planejamento. Eu sei, eu trabalhei lá, alguns pacientes, eles não aderem àquela metodologia e é muito difícil. E isto também não exclui a responsabilidade de acompanhar esses pacientes que a família sujeita ou busca outro tipo de atenção. Quando o senhor fala com relação, por isso entraram, porque a Secretaria de Saúde, quem está custeando o tratamento da Rafaela é através da assistência. Através da assistência social, determinado isso. Porque quando o senhor fala, às vezes a gente não expressa aqui nessa casa tudo que a gente às vezes acompanha, o nosso trabalho não está de bastidor. Mas busquei informações, inclusive, com a secretária da Saúde e mencionei a questão da Rafaela na semana passada. E nós conversamos aqui anteriormente. O senhor me cobrou, de alguma forma, você trabalhou tantos anos lá, o que você vem acompanhando com relação ao serviço prestado pelos CAPS? Tem os médicos especializados, eu até equivoquei o nome de um, fui lá confirmar, porque eu não gosto disso, não. Eu equivoquei e vou estar procurando. Então, existe uma portaria de 2001, que é 10.216, onde estabelece e normatiza os tratamentos psiquiátricos, pela questão que todo tratamento, tratando a questão da deshospitalização, porque não existia tratamento de saúde mental, os pacientes, eles se tornavam praticamente moradores, porque realmente não tinha esse acompanhamento. E eu trabalhei, gente, durante mais de 15 anos na saúde mental. Eu sei que é um sofrimento na família. Eu convivi com isso durante anos, acompanhando o geral da saúde. E a dificuldade, porque um serviço isolado, ele não é efetivo. E foi o nosso grande problema. E o nosso desafio hoje no Iguaçu é a questão da integração da rede. Então, hoje, e isso hoje é um papel fundamental da Procuradoria da Mulher nessa casa. Por quê? Os serviços existem no nosso município. Eles precisam de comunicar. Inclusive, já fizemos o primeiro seminário e já está proposto os outros, tá, doutor Vinícius? Então, nós estamos trabalhando. E vamos até convidar para o próximo, para a pessoa acompanhar o que está sendo executado enquanto política pública. Agora, com relação a essa questão, nós vamos estar pedindo à Secretaria de Assistência Social e mesmo no CAPS que acompanhamento da Rafaela teve durante esse período. E outra coisa, e hoje, uma comunidade terapêutica, ela também tem a regulamentação dela. Ela não faz da forma que ela acha necessária, não. Ela tem uma regulação. E, inclusive, uma equipe técnica de médicos psiquiátricos
Se não tem, ela está irregular. E a comunicação entre equipes. Porque um paciente também, ele não pode ficar numa comunidade terapêutica conforme é a metodologia superior a 9 meses. Então, encerrou 9 meses, ela tem que retornar. Porque, ou senão, a equipe responsável por essa clínica justifica. Então, não é o município de origem, é um diálogo entre equipes. Porque eu vejo que isso foi o nosso maior esforço. E se isso não vem ocorrendo, nós temos mais. Nós temos Jaqueline em Rua de novo. Deve todo mundo conhecer. E casos parecidos. E uma das questões que nós cobramos. Porque esse paciente, né, ele tem a dificuldade, porque às vezes ele tem um transtorno de base, não é só uma dependência. E quando ele volta para o seu seio familiar, ele depara com as dificuldades internas. Por isso que essas equipes deveriam, se a família adere um tipo de metodologia de tratamento que não é ofertado pelo município, porque um CAPES, ele não pode aderir a esse tipo de metodologia, porque a própria diretriz impõe outras metodologias, mas nem por isso ela tem que deixar de acompanhar. E nós vamos solicitar um requerimento para que a tanto assistência social quanto a saúde relatem durante esse período que tipo de atendimento foi dado a Rafael. Então, doutor Vinícius, eu quero deixar claro aqui para o senhor que às vezes fica parecendo, e a fala do senhor às vezes, assim, eu fico assim, gente, como que pode falar com tanta propriedade, às vezes alguém que não conhece? Só me desculpa, mas então eu vejo, doutor Vinícius, que nós trabalhamos muito, eu vejo que a gente fica aqui debruçado, somos falhos sim. O senhor pode perguntar hoje, nós estamos discutindo um projeto, insistindo na contratação de uma consultoria. Olha, nós não temos legalmente como fundamentar essa contratação. Nós somos fiscalizados pelo TCE, nós somos fiscalizados pelo Ministério Público. Marilei, hoje nós não temos essa argumentação. Então, doutor Vinícius, eu falo nesse caso, né, que às vezes nós necessitamos muito de assessorias especializadas para alguns assuntos especializados. Eu quero deixar claro para o senhor, em respeito à sua pessoa, eu trabalho muito com meus colegas também. Então, assim, algumas coisas faltam, porque nós não temos, mas pergunta essa casa. Eu praticamente venho aqui todos os dias e o que eu tenho dificuldade, recorro, né, aos assessores para que a gente encontre e possibilite que realmente, né, a política pública seja implantada. E enquanto procuradora da mulher nessa casa, meus amigos, que vai ser meu esforço até 31 de dezembro de 2024. E o senhor não sabe o que a gente vem enfrentando de desafios. Desafios eles. Então, eu acho que seja sensível, né, e ver realmente, às vezes, né, quando consulta a página é muito frio, tem informações que às vezes elas não estão ali, mas nós trabalhamos muito aqui. Eu quero agradecer a você, a todos, a sua presença e dizer que eu tenho respeito, eu tenho admiração por todos os vereadores dessa casa e faço presente, talvez mais do que muitos, e faço com prazer, deixo os meus afazeres para cada vez mais compreender essa rotina. E eu parabenizo o senhor por isso. Se a maioria fizesse, acho que a gente já estaria bem avançado. E como um ser humano falho também que somos, né? Mas o nosso intuito aqui é dialogar, é chamar a atenção para certos assuntos e para que possamos avançar. E como procuradora, você está de parabéns e aproveito o gancho desses dois projetos que estão aí na casa de algum tempo para trazer a pauta. Muito obrigado a todos. Com certeza. Doutor Vinícius, Presidente, deixa eu só fazer um questionamento do doutor Vinícius. Você tem contato lá a casa, lá da São Bela, do Miritinga? Então, eu vi aqui que de fato está previsto para terminar a questão do contrato amanhã. Está conversando com a direção lá, não consegue. Deixa eu só concluir. Como você entrar em contato, segurar um pouquinho lá para a gente ver
passar essa situação para a assistente social e para ver o que pode ser feito e tentar resolver da melhor forma. O que você? E, vereador, essa posição é extremamente perigosa. Eu jamais vou fazer isso, até porque eu não sou técnico, eu não consigo pedir para uma pessoa ficar reclusa em tratamento mais um dia se eu não tenho essa convicção. Mas a clínica deve ter profissionais, talvez o médico daqui contactando o médico de lá, eles conversam tecnicamente e vão saber se realmente ela volta de forma definitiva ou se volta de forma assistida. Pelo que eu entendi, ela deveria fazer um retorno gradativo. Vem uma semana, fica aqui com a família, volta e vai desmanando. Pelo que eu entendi é isso, mas só... Mas esse projeto, ele é apresentado numa fase. Aí a clínica, olha, algumas clínicas, aos 6 meses de internação, já inicia esse projeto de readaptação. Essa clínica, eu acho que quem pode nos responder é quem estabeleceu o contrato. Por isso que eu pedi, tá, gente? Que a gente encaminhe ou faça um contato já direto pediu um requerimento à secretária de Ação Social para que já foi pedido, né? E, inclusive ele já vai protocolar. E pegando o gancho, eu só queria uma coisa que o senhor disse que me incomodou, foi quando o senhor disse que nenhum vereador dessa casa foi lá visitar a menina. Fazendo uma analogia à saúde, nós temos pacientes que ficam no Uriaé 3 meses, 6 meses, mães que ficam com os filhos 3 meses em Viçosa, em Belo Horizonte, e nós vereadores também não vamos lá visitá-los. Eu achei assim um pouco desconfortável a sua fala de nos julgar fazer esse jogo de que nenhum vereador foi visitar a Rafaela. Nenhum vereador não foi visitar ninguém internado. Entende? Que eu gostaria, eu particularmente fiquei um pouco incomodado com a sua fala. Eu não acho não que não seja, poderíamos ter, mas assim, não é como a própria vereadora Marilene falou, não é da competência. Existem as secretarias próprias para isso. Eu, como da saúde, várias vezes transportei, tem um menino com leucemia agora que foi 3 meses em Muriaé. Ele estava em Juiz de Fora, não conseguiu dar emoção para Muriaé, e ele ficou 3 meses em Muriaé. Então, poderiam também o senhor vir e falar, o senhor não foi nem um dia em Muriaé visitar o menino, sendo que existem as secretarias próprias para isso. Até concordo com o senhor que a Secretaria de Ação Social já fez até o requerimento que ela tenha um intercâmbio com a clínica, mas assim, o senhor nos colocar nesse rol aí, eu acho um pouco desconfortável. O presidente, respeito a sua posição, tem minha admiração, mas discordo, não foi porque não quis ou tinha outras preferências. E a casa, ela tem estrutura para tanto, ela tem diária para tanto, então assim, é dinheiro público que está sendo investido lá naquela clínica. Então, como fiscal da lei, como fiscal do executivo, se quisesse, se fosse uma preferência, talvez poderia ir fiscalizar, até por uma questão humanitária. Aí, pode saber se ela está sendo bem tratada, de fato, porque eu nunca adentrei nas dependências onde ela recebe o tratamento, então eu não posso nem atestar. Quando eu faço visita, tem uma sala que nós somos recepcionados, mas os fiscais, como vocês, do município, têm total autonomia para, inclusive, adentrar, fiscalizar, questionar e reivindicar, requerir o que entender. Mas compreendo aí que poderia ser humanamente impossível visitar todos os pacientes. Mas o caso da Rafaela seria um caso bem clássico, que chamou tanta atenção e foi uma decisão judicial, não foi uma internação normal no Sistema Único de Saúde, saiu dos cofres públicos, então talvez poderia. Deixa eu ter. Falando em investimento. Precisamos da sequência da reunião. Não, mas é importante. Falando em investimento, como o doutor Vinícius falou, é importante. O pessoal está acompanhando aqui. Eu vou dizer para você que quase que os 4 cantos dessas Minas Gerais tem investimento do dinheiro do município de Manhuaçu. Você tem ideia? No Hospital do Câncer em Uriaé, o paciente só é atendido se tiver autorização aqui do município, ou seja, é recurso público. Os hospitais lá de Belo Horizonte
só é atendido através do TFD se tiver autorização do município, ou seja, recurso público também do município de Manhuaçu. Muriaé, Belo Horizonte, Juiz de Fora, Carangola, Ipatinga, Valadares, houve casos de tratamento até em outro estado. Então, de fato, eu comungo aqui com o vereador enfermeiro, que de fato você realmente quis jogar para a galera aí, que nenhum vereador foi fazer a visita a Rafael, sendo que, se for a questão do valor de dinheiro público a ser fiscalizado, então não tem que fazer uma força-tarefa aí em todas as cidades que eu citei. Aguardar o requerimento da Secretaria, doutor Vinícius, agradeço a sua presença e sempre quando for assuntos pertinentes, o senhor pode voltar, sabe comigo. Nós vamos dar entrada agora, começar a falar sobre os processos de ciência. Boa tarde a todos. Boa tarde. Projetos de ciência. Projeto de lei número 41 de 2023 dispõe sobre a contratação de pessoal por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público no âmbito dos órgãos da administração direta, autárquica e fundacional e da outras providências. Autoria do Poder Executivo, recebido 28 de 4. Projeto de lei número 42 de 2023 autoriza o Poder Executivo Municipal a delegar às pessoas jurídicas a construção, fabricação, instalação ou manutenção de mobiliário urbano municipal na forma que especifica e da outras providências. Autoria do Poder Executivo, recebido 2 de maio. Projeto de lei número 43 de 2023 dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Civis do município de Manhuaçu, suas autarquias e fundações. Autoria do Poder Executivo, recebido 2 de maio. Projeto de lei número 41, como o senhor disse, eu queria pedir ao Executivo que falasse alguma coisa dele, ou vocês querem, o senhor pode esperar até a primeira discussão? O senhor pode só aguardar a primeira discussão? Ou já quer essas coisas? Então vamos ouvir o Executivo sobre o projeto. Boa tarde a todos. Eu sou o Thiago de subprocurador-geral do município de Manhuaçu. Hoje o doutor Ronaldo, o procurador-geral, foi diagnosticado com dengue, então vou tentar fazer as vezes dele aqui. Sobre o projeto de lei de contratação temporária, nós estamos falando aqui da adequação da legislação municipal às boas práticas de administração pública. A contratação temporária ela é autorizada no artigo 37, inciso 9 da Constituição Federal, para hipóteses de excepcional interesse público, casos de urgência, calamidade pública. E na própria Constituição é delegado que seja estabelecida uma lei, que a doutrina entende que deve ser de cada ente federativo, elencando quais são as situações em que se vai admitir a contratação temporária pelo ente municipal. Ocorre que, pelo menos nos últimos 14 anos, sob o entendimento do Ministério Público, vem sendo editadas leis aqui em Manhuaçu de forma inconstitucional. Uma delas remonta ao ano de 2008, e sucessivamente outras leis vêm repetindo esse modelo. Então, atualmente, o que vem sendo feito cada vez que o município precisa fazer uma contratação excepcional, ele tem que lançar uma lei. E a ideia não é essa. A ideia do Constituinte foi justamente o contrário. Você ter uma lei prévia que elenca já todas as situações que, se eventualmente vierem a ocorrer, o município vai ter autorização de contratar. Nós temos, por exemplo, a lei da União Federal, que é de 1993, e é uma das leis que a gente usou de parâmetro para formatar o projeto de lei que está sendo entregue aqui hoje. Usamos também de referência a lei do Estado de Minas Gerais, a lei da capital de Minas Gerais, Belo Horizonte. Então, nós não estamos aqui inventando a roda,
nós estamos realmente ajustando, adequando a nossa legislação através, a partir de uma recomendação do Ministério Público. Nós fizemos aí um ato inédito, que foi um acordo, através do concordo, que é uma nova estratégia que o Ministério Público vem adotando para resolver questões dessa magnitude de forma consensual, de forma a trazer mais eficiência para a administração pública. Então, nós estamos evitando aqui pelo menos 6 ações diretas de declaração de inconstitucionalidade, que, se forem acolhidas pelo tribunal, poderiam criar um caos para a administração, porque nós temos algumas contratações atualmente em vigor que seriam abruptamente tornadas inconstitucionais. Então, para evitar essa insegurança jurídica, o município, aí, através de acordo com o MP, está apresentando um projeto de lei das contratações temporárias. Boa tarde. Nesse caso, então, a Casa Legislativa já não participaria mais desse processo. Se ela quisesse contratar, já estaria disponível para o Executivo sem passar na Casa. Não, na verdade, primeiramente, a Câmara vai analisar, deliberar as situações. Nós estamos falando, por exemplo, do caso da dengue. Temos um surto de dengue, uma situação excepcional. Não justifica você ter funcionários permanentemente focados nisso, porque não é uma coisa que está constante, no dia a dia do município, mas em alguns momentos ele ocorre. Então, nessas situações, você precisa contratar agentes de saúde focados naquilo. Então, a situação vai ter que ocorrer. Obviamente, o município, ao iniciar um processo seletivo para contratar esse pessoal, vai ter que declarar, justificar, motivar o ato, mostrando que isso existe de fato. Então, obviamente, o Poder Legislativo, o Ministério Público e todos os órgãos de controle vão estar acompanhando isso. Todos esses dados são públicos e vai ser, obviamente, se houver alguma contestação, vai ser cabível as medidas para evitar isso. Mas nós temos uma contratação temporária, que é um caso específico, para os enchentes, precisa do projeto de enchentes e tal, que é uma coisa específica de 30 dias, 60 dias, 90 dias. É mais ou menos dentro que gira isso aí uma contratação. Nós estamos pedindo aqui uma contratação por um ano para poder ser renovado por mais um ano. E ainda tem aqui, se no final se tiver um consumo, ainda pode ser mais 6 meses, quer dizer, seria 2 anos e 6 meses. Então, fica meio coerente. Se é excepcional o interesse de uma coisa urgente, por que eu vou contratar por um ano e mais um ano renovado? Então, não vejo sentido. Vereador, pertinente a observação, então vou até declarar, explicar que essa limitação que a gente está colocando é justamente em favor da regra do concurso público, porque atualmente não existe limitação na nossa legislação. As contratações temporárias podem ser prorrogadas de forma indeterminada na prática, porque vem surgindo uma lei em cima da outra, o que foi apontado pelo Ministério Público nos últimos 14 anos. Agora, a ideia da regra aí não é essa. Cada caso vai ter que ter a justificativa e vai ter que apontar o prazo. Então, assim, o prazo é de até um ano, renovado por mais um ano. Mas se for uma situação de que seja necessário 3 meses, no ato da publicação, que for convocar aí um processo seletivo, vai especificar o motivo, obviamente, do prazo, qual que é o prazo, e a prorrogação vai ser sempre por igual período. Então, se for uma contratação que se estima-se um prazo inicial de 3 meses, o ato convocatório vai estabelecer esse período e vai justificar por quê. E, eventualmente, se for necessária uma prorrogação, será de, no máximo, o mesmo período, no exemplo aqui, seriam mais 3 meses. A minha pergunta inicial é a parte que não foi entendida. Essa lei vai passar pela casa. Suponhamos que ela venha a ser aprovada. Qualquer contratação não precisa mais vir dessa casa. O Executivo já terá autoridade suficiente para fazer qualquer contratação no município sem que essa casa tenha conhecimento. Porque ele aprovou aqui, a partir do momento que aprovar essa lei dessa forma, o Executivo pode contratar em qualquer época, em caso de excepcional interesse, e pelo prazo que ele achar melhor, sem que a casa venha ter conhecimento desse período. Não, na verdade, a gente vai colocar aí no projeto de lei, todas as situações em que, se vierem a ocorrer, vai ser dividida a contratação. Então, obviamente, a situação de excepcional interesse, como muito bem Vossa Excelência citou, ela tem que ser implementada. E situações de excepcional interesse são de conhecimento público.
né? E os atos vão ser sempre publicados, vão ser sempre dados ampla publicidade. É a lógica da lei. Eu repito, isso aqui, a União Federal desde 93 tem uma lei desse modelo, né? A Constituição da República de 88, que deu essa prerrogativa a cada ente. E a União Federal desde 93 já é assim, vocês podem olhar aí que nós estamos usando de parâmetro. Logicamente, fazendo os ajustes, porque o município tem as suas particularidades. Então, eu solicitei também para que analise a lei de Belo Horizonte, a lei do Estado de Minas Gerais, para ver que é assim no Brasil inteiro. Na verdade, a gente está só corrigindo aqui, né, adequando o município, a legislação municipal, as boas práticas de administração pública, que já vem sendo adotada por todo o país. Não, mas não me foi respondido. Caso seja, então ela não precisa passar mais na casa para ser aprovada a contratação. Não, aí como eu disse, a lei está passando. Não, é a primeira discussão, mas está aqui para isso. Está aqui para o promotor, ele é responsável. O projeto de lei ele está elencando as situações, mas como eu disse, a situação precisa ocorrer. Então, situações de excepcional interesse estão de conhecimento notório. Então, se acontecer uma enchente, todo mundo vai saber, e aí, logicamente, o município, por exemplo, vai precisar de um socorrista, quem teve desabamento, vai sair o edital de comunicação, isso vai se tornar público. Se, eventualmente, a Câmara entender que aquela situação não justifica, ela vai estar tomando conhecimento daquilo e vai poder tomar as medidas cabíveis para revogar aquela decisão, no papel delicado de fiscalizar os Ou atos. seja, a gente pode recorrer depois de feito o caso, mas nós não temos mais poder de vetar uma contratação após essa lei. Na verdade, Excelência, vai ser, o controle está sendo feito agora, de elencar as situações, né? Então é importante que Vossas Excelências deliberem se essas são as situações realmente que justificam a contratação do plenário. Então ele está sendo trazido aqui, como eu disse, precisa acontecer na prática. Agora, o município também não pode ficar engessado, né? E ele precisa realmente, que são situações de urgência. Então, se acontece uma enchente aqui hoje e amanhã a gente precisa contratar alguém, o processo legislativo é incompatível com isso. Então, o município tem que ter os instrumentos de gestão para poder, amanhã, soltar um edital para anunciar a necessidade da contratação. Obviamente, se a casa entender que não é o caso, ela vai poder tomar as medidas jurídicas cabíveis para vetar essa contratação. O projeto você quer falar? Não, só falar que eu não sei no artigo 4, lá responde também a sua pergunta aí, que lá fala de todos os pontos ali, né, que caracteriza aí o excepcional interesse público. Né? Estou lendo aqui também, né, o projeto de lei, então lá fala, né, são várias linhas, né, são duas páginas de pontos aí que estão contemplados aí no projeto. Doutor, pela ordem, o nome do senhor mesmo? Tiago Assis. Tiago. Doutor, meu questionamento com o nosso colega vereador Zé Eugênio aqui, eu entendi mais ou menos a colocação dele. Eu entendo que é o seguinte, essa questão da sentido do pedido de urgência, no caso de calamidade, alguma coisa, geralmente esse projeto, se acontece alguma coisa, é apresentado no outro dia, é chamado extraordinário, mas para ser votado. Com relação a isso, não atrapalha em nada, penso eu, porque até hoje sempre foi feito dessa forma. Todos os projetos que o Executivo tem interesse aqui é urgente, urgentíssimo, velho e aprovado. Nunca vi nenhum aqui deixar de ser aprovado. Então, eu também não entendi ainda essa situação. Pensa no seguinte, sendo aprovado esse projeto, a Casa Legislativa, se o Executivo quiser fazer qualquer tipo de contratação, não precisa passar pela Casa Legislativa. É isso, a lei está sendo, o projeto de lei está sendo apresentado agora justamente para que os representantes, né, do povo deliberem se são essas as situações que autorizam as contratações temporárias. Eu vou reiterar aqui que esse projeto de lei é iniciativa a partir do Ministério Público, né? Uma tentativa de resolver a questão consensualmente, mas o Ministério Público já deixou claro. Não sendo aprovado o projeto de lei e o acordo do município limita-se a apresentar, né, o projeto, obviamente elaboramos, como eu disse, utilizando de parâmetro da legislação federal, legislação estadual,
estadual, as leis aí da capital, né, Belo Horizonte, analisamos também a lei de São Paulo. Mas, como eu disse, essa questão do Ministério Público, não sendo aprovada a lei aqui, o Ministério Público já adiantou e ele já especificou quais são as leis. São as últimas leis de contratação temporária, vai entrar com a ação declaratória de constitucionalidade. Se for reconhecido, né, todas as contratações em vigor agora estariam nulas e a gente entraria num grande caos na administração, né? A gente travaria a administração pública. Então a lógica não é essa, né? Juridicamente, e aí o principal, né, o MP invoca o entendimento jurisprudencial pacífico do Supremo Tribunal Federal, que é o guardião da Constituição. Eu friso aqui mais uma vez que essas contratações estão autorizadas no artigo 37, inciso 9 da Constituição, que delega aos entes federativos que regulem isso por uma lei específica. É uma lei. Então a ideia não é que venham sucessivas leis. Realmente a ideia não é que se bata na porta da Câmara todo dia, por mais que se coloque urgência. Não é essa a ideia, a prática da administração pública não é essa, pelo entendimento do STF. Vou tomar seu exemplo aqui, você está explicando, é bom para a gente, a discussão fica mais Claro. No artigo 4, para a empresa essa lei, feitos como excepcional interesse público. O número de servidores efetivos é insuficiente para a continuidade dos serviços públicos essenciais, desde que não haja candidatos aprovados no concurso público aptos à nomeação, ficando a duração dos contratos limitada ao provimento dos cargos mediante concurso público subsequente. Isso só vai ter efeito depois do concurso público. Nós temos que ter o concurso primeiro, para depois passar essa lei. Porque aí passou no concurso, nós temos vários profissionais que passaram no concurso, aí essa lei entra em vigor depois do concurso. Eu acho que essa lei só pode vir após o concurso público. Mediante que eu estou vendo aqui, para mim tem que ter o concurso público para ter efetividade dos funcionários. Depois que tiver efetividade dos funcionários, aí você entra com a lei para regulamentar. Eu não vou interesse público, mas eu acho que ser um concurso. Excelência, como a vereadora comentou, são vários incisos do artigo 4 da lei, né? E esse é um inciso, uma hipótese pontual, mas nós temos várias, né? Vamos citar aí mais uma vez o caso da enchente. Suponhamos que estivéssemos aqui agora no final do ano, época de chuva, ocorre uma enchente amanhã, mas vamos pensar alguma coisa que não seja enchente, algum desastre natural que venha ocorrer, a gente precisa contratar isso por isso. Ou vamos para uma situação mais atual até, né, o caso aqui do nosso procurador-geral, o caso da dengue, o surto de dengue. Não dá para esperar, né? A gente precisa adequar a nossa legislação, porque se tiver essa situação amanhã ou depois, a gente não precisa estar apto a realizar as contratações, né? São situações, pessoal, volto a destacar, de excepcional interesse público, são casos de urgência. Isso não é um cheque em branco para a administração, como foi dito mais cedo aí. Pelo contrário, nós vou destacar também, está sendo colocado um prazo de limite para essas contratações, para evitar o que vem ocorrendo aí nas gestões anteriores, de ficar realizando sucessivas contratações temporárias. A administração, né, através aí da reforma administrativa, que nós estamos aí em parceria com o Fundação Pinheiro, está dando aí mostras claras de que é justamente ajustar ao município a legislação às boas práticas da administração. Nós temos aí o concurso público em vista, né, já foi declarado várias vezes, e assim que forem aprovadas as leis da reforma administrativa, teremos um concurso aí, né, saindo breve. Doutor, penso que o senhor explanou novamente aí, todos nós sabemos quando em caráter, né, de urgência, emergência, que seja epidemia de dengue, enchente. O executivo mandou um projeto de lei para cá, para contratação, foi aprovado. Tem Ministério Público, com todo respeito que eu tenho ao órgão, mas aí não tem nada de legal não. Não vejo isso nada de legal não. O que eu estou entendendo também desse projeto aqui é mais ou menos tudo que o colega está dizendo aqui. Porque o que é de emergência e tudo mais nós sabemos. O município pode contratar, não pode deixar o município ficar parado, sem fazer, sem tomar providência, sem nada não. Então acontece como sempre aconteceu.
projeto urgente, urgentíssimo e tudo mais, extraordinária, etc. e tal, sempre foi aprovado sem problema nenhum. Então, isso aí também eu não entendi bem. Excelência, como eu disse, é uma questão que está na Constituição de 88, né? A Lei Federal da União, né, de 83, já adota esse poder. Estados, municípios, o Brasil inteiro dessa forma, né? De ter aí o caso de Belo Horizonte, São Paulo, Estado de Minas Gerais. Vocês podem até analisar aí que o padrão é sempre o mesmo, não está sendo inventado nada aqui, pelo contrário, nós estamos adequando a nossa legislação, porque justamente o município não pode ficar engessado. Obviamente que essas situações que são consideradas de excepcional interesse público, o município ele precisa, né, da lei, o município está aí vinculado ao princípio da legalidade. Então, por mais óbvio que possa parecer, a legislação exige que essas hipóteses estejam previamente estabelecidas na lei. O sistema jurídico funciona assim. A administração pública ela só pode fazer o que a lei autoriza. O poder constituinte originário, no artigo 37, inciso 9 da Constituição, delegou que se elenque todas essas situações numa lei específica de cada ente federativo. Então, o que nós estamos fazendo aqui é uma correção histórica, né? Já era para ser essa lei de 88. Como eu disse, a lei federal é de 93. Eu não vou lembrar o número dela aqui de qual, mas rapidinho eu acho aqui também. Recomendo a consulta, porque é isso, não estamos inventando nada aqui, estamos só ajustando a legislação possível às boas práticas da administração. Vou ler mais um, deixa eu ver qual artigo. Eu estou abrindo o projeto, por isso que eu não estou com essa detalhando assim. No artigo. Só falar a lei, posso? No artigo 4, está aqui, ó. Passa, não vejo. Só um minutinho. Fala a lei, cara. O número da lei federal é 8.745 de 93. Quando eu acho que eu vou baixar aqui a retórica completa. Mas é o seguinte, diz mais ou menos em casos de contratação ou processo seletivo, tem que ser imediatamente já buscar o concurso público. Está aqui, entendeu? Parágrafo 1º. Está no 4. Eu vou procurar aqui, depois eu te falo. Vou procurar direitinho. Eu fui passar lá para ver como falar aqui. Pode seguir o outro que quiser falar aí, pode seguir. Eu estou com um relatório aqui da dengue aqui, dos casos. Eu me assustei agora aqui com Vila Nova, 427 casos positivos. Só Vila Nova. Então assim, é complicado, né? Vai em Varginha, 144 positivo. Então assim, a gente vê que a dengue está. Senhor presidente, pela ordem, só para acompanhar o raciocínio da fala aí do meu amigo Alain, realmente está assim, eu trabalho no hospital, estou vendo os números. Agora, só que a gente também tem que cobrar o executivo, porque hoje eu já recebi umas 5 ligações, hoje não tive tempo, fui para a Moriaeste, cheguei agora à tarde, peço desculpa ter chegado um pouco atrasado na reunião, eu estava no trabalho. E tem muitos lotes em Manhuaçu que a dengue está ali, está se propagando e às vezes as pessoas particulares, onde não tem a fiscalização para que seja multada a pessoa, e a gente não sabe quem que a gente recorre, se recorre à Secretaria de Obras, se recorre ao SAMAL, qual a secretaria, para que a gente consiga fazer essa limpeza, sabendo que, mesmo estando aberto um lote particular, o município não pode colocar um funcionário público para limpar. Então, um trabalho de modificação em cima desses lotes, desses carros abandonados no meio da rua e muito mais, aí hoje acaba está acarretando esse alto índice da pandemia, que nós estamos como uma pandemia. Então, assim, Deus já também gostaria que fizesse uma sugestão ao executivo aí para direcionar uma turma
de fiscalização ou até mesmo de pessoas que possam estar fazendo essa limpeza. Hoje mesmo eu recebi uma ligação, está aqui, se quiser que eu coloque ao vivo, eu coloco, no bairro São Vicente, em cima da Fravolks hoje, né, que ali é um lote particular que vai até a última rua e infelizmente as pessoas não têm condições de limpar, mas não tem justificação, já ligaram para a prefeitura falou que vai lá fazer uma avaliação, né, como diz a moradora, né, se fosse eu fazendo uma obra irregular, sendo classe média pobre, né, então já teriam vindo aqui me fiscalizar. Então, você pode tentar nos ajudar? Isso, vou fazer o ofício, tenho certeza que o Executivo está dando uma atenção especial para a gente também. Isso é saúde pública. Né? Então, já fica aí o meu apelo aí para a gente estar tomando aí algumas providências a esse respeito. José Eugênio buscaria a pergunta, né? Na hipótese de contratação por tempo determinado previsto no inciso 5 do caput desse artigo, serão adotadas imediatamente as providências necessárias à realização do concurso público para provimento de cargos. É o que eu estou falando. Então, eu acho que o concurso público é o grande mola mesmo do município. O município tem tudo para não estar engessado de forma alguma com o concurso público. Porque o copo dele, eu falei que eu não aprovo, mas eu falei no início do ano, eu ainda abri um parênteses com o Eduardo, com a educação, e não, eu, particularmente, sou uma que vem chegar, não voto, se não tiver, não voto para votação mais. Porque enquanto a casa não formar a votação, não sai concurso. Eu sei do esforço que vocês estão fazendo para o concurso, o concurso é imprescindível. Ele é imprescindível para o município. Ele vai acabar com todas essas arestas que tem de funcionalismo. Vai acabar com essa negócio, agora não precisa de 10 só, não precisa de 5 só, não. Tem a prova, todo mundo estudou, passou, conseguiu, é direito, vamos trabalhar. Entendeu? Eu acho que o município cresce e a população vai agradecer. Então, excelência, é perfeito. A gente já, como diz, né, as contratações aí não se resumem, né, situações de concurso, mas o município está dando destaque claro aí de que o interesse o uso. Destacar, contratações temporárias são excepcionais, né? Então por isso que a todo momento a gente teve a cautela aí de focar, de limitar o prazo das contratações temporárias, de obrigar que a administração, se eventualmente tiver que suprir uma necessidade temporária, porque não tem a lista de concurso público, que logo, imediatamente após ela realizar a contratação, que ela inicie as providências para realizar o concurso. E sobre esse tema do concurso público, deixar claro aqui também, né, que a administração está atuando nesse sentido. Ocorre que a estrutura atual da administração pública é de 20 anos atrás. A nossa situação é defasada, não é compatível com a realidade das demandas de serviços públicos atualmente exigidas da Prefeitura de Manaus. Nos últimos 20 anos, a cidade cresceu assustadoramente. Em torno de 67 mil habitantes, salvo engano, no ano de 2003, que foi quando foi editado o atual plano de cargos, quando foi elaborada a atual lei de plano de cargos salários. Atualmente nós estamos aí estimado em 92, né, teve aquela confusão com o IBGE, mas aí estamos em torno entre 89 e 92 mil. São 30 mil pessoas na mesa. Então são 30 mil cidadãos que exigem serviços da prefeitura. Nós estamos falando aqui de uma cidade que atualmente é polo econômico, é polo da saúde. Então a gente absorve, né, demandas dos municípios ao redor. Só que a estrutura da prefeitura atual é ainda de 20 anos atrás. Então a gente tem também a questão dos avanços tecnológicos. Então muitas das funções e atribuições que existem no atual plano de cargos salários, algumas delas nem existem mais na demanda, enquanto que outras que já são comuns aí no setor empresarial ainda não estão previstas no nosso plano de cargos salários. Então, aí já está entrando no outro projeto, hoje está sendo apresentado aí o primeiro instrumento normativo aí decorrente da reforma administrativa, da parceria firmada com a Fundação do Pinheiro, que vai firmar as diretrizes, né, de como irá funcionar o plano de cargos salários, que será o projeto. Aí sim, que tem essa lógica, né, então de vir sucessivamente, aí a gente vai ter um novo plano de cargos salários adequado para a nossa atual realidade social. E aí sim nós vamos estar aptos a realizar um concurso. Porque se a gente fizer um concurso hoje, a gente não vai conseguir atrair bons profissionais, porque algumas funções não tem nem necessidade mais. A questão das atribuições são incertas ou são insuficientes.
e, como eu disse, algumas nem existem na lei hoje. Então, como que a gente faz o concurso agora? Não tinha jeito. Por isso que a prefeitura foi atrás da Fundação João Pinheiro, uma entidade expert em gestão pública, tem mais de 50 anos de atuação na área, é uma fundação pública. Então, nós fomos atrás aí de quem entende do assunto para nos auxiliar nesse trabalho. Tem 12 meses que estamos caminhando nesse projeto. E aí, com muita satisfação, nós estamos entregando hoje aqui o projeto do Estatuto do Servidor, que foi elaborado aí em diálogo intenso e direto com o Sindicato dos Trabalhadores Municipais, fatos aí que vêm sendo noticiados na mídia e nas próprias meios de comunicação dos cidadãos. Mas bem que você falou, só que tem um detalhe, o João Pinheiro ficou de terminar já essa reforma administrativa para ver que tem um concurso. Ainda não é só o senhor, é cobrando a João Pinheiro, que ela foi paga para isso, ela foi paga para fazer levantamento para fazer esse serviço. Não, a competência não tem discute, já não discute competência para João Pinheiro, mas ela foi contratada justamente para fazer esse meio campo, de fazer essa reforma administrativa e o que nos foi falado, que você não tinha aqui na casa ainda, que até o meio ano salientou para fazer esse concurso. É o que nos foi falado aqui. Então, em decorrência desse contrato firmado com o município, está sendo entregue hoje um projeto de lei que visa a reformulação do Estatuto do Servidor. Nosso Estatuto do Servidor atual é de 1991. Então, em mais de 30 anos, o mundo mudou. Eu já fiz essa, não só o mundo inteiro mudou. A gente tem novos instrumentos de gestão, de tecnologia, que mudaram a realidade da administração. E aí a gente está entregando, então, esse é um dos produtos contratados da Fundação, que é um projeto de lei do Estatuto do Servidor, que teve a participação aí, tem esse selo de qualidade da Fundação, mas tem também uma legitimidade reforçada justamente pela participação efetiva aí do sindicato no processo de sua elaboração. Doutor Thiago, boa tarde. Tem alguma previsão já de concurso para esse ano? Então, assim que houver a deliberação do estatuto, sendo aprovado, vamos trazer o plano de cargos de salário, que a Fundação continua aí em elaboração, porque uma coisa depende da outra. No estatuto, por exemplo, nós estamos estabelecendo aí critérios objetivos, diretrizes para que haja de fato progressão na carreira. Tem anos que não ocorrem na prática no município do Rio Sul, nós estamos adequando a nossa lei aí, para que possa, realmente o servidor possa ter estímulos, resultados para o município, para que a administração consiga prestar um serviço cada vez de melhor qualidade e que o servidor seja retribuído, reconhecido por isso, com a progressão de carreira, com critérios como a meritocracia, como o desenvolvimento profissional, com que a pessoa busque estudo, conhecimento relacionado com a atividade que ela exerce. Então, como já tinha acontecido anos atrás, em alguns lugares, de que a pessoa faz um curso de culinária e a função dela é auxiliar administrativo. Então, também não tem parâmetros lógicos. Mas é uma sequência lógica, então, repetindo a palavra, vamos ter o Estatuto do Servidor, em seguida, plano de cargos de salário, para aí a gente ter condições de fazer o concurso público. Porque nós vamos ter aí uma nova gama de profissões e atribuições previstas na nossa lei, a quantificação dos cargos de acordo com a situação financeira. Então, obviamente, existe um mundo ideal e existe um mundo em que o município tem condições de ter, porque a gente tem as limitações orçamentárias, de despesa de pessoal, etc. Mas o concurso ele está diretamente vinculado à aprovação do plano de cargos e salários. Então, quando a gente tiver a nova estrutura, os novos cargos, as novas instituições compatíveis com a atual realidade de demanda de serviços públicos, o município terá condições de realizar um concurso público para suprir essas novas vagas e atribuições que são necessárias para a gente prestar um serviço de qualidade. Eu creio que essa parceria do Executivo com o Ministério Público, eu creio que vem até de uma recomendação do Ministério Público forçando que esse concurso aconteceu o mais rápido possível, certo? Então, o Ministério Público, e aí até destacar aí o papel da doutora Janine, já tem muitos anos que nos veio, de questões anteriores, e o Ministério Público vem acompanhando e vem sendo cientificado e recebendo as informações passo a passo do município. Então, a entrega do estatuto nessa data também foi, a gente firmou um pacto com o Ministério Público, um compromisso, melhor dizendo,
Não foi nada, digamos assim, formal, não é um termo de um estatuto público, nada disso. Mas a gente cientificou o Ministério Público, que era o objetivo de entregar o Estatuto do Servidor, que é esse primeiro instrumento, nessa data. Então, até essa data, então, estamos entregando aqui. Mas sim, o Ministério Público tem anos que ele está nessa batalha e está ciente de todos os passos, está acompanhando e está, digamos, está de acordo com toda a situação. Então, a João Pedro tem até o meio ano para entregar o estudo. Como é que é? A João Pedro tem até o meio ano para entregar esse estudo. Não, a data aqui eu não vou saber de falar de cabeça, né? A gente está eles estão finalizando, ó, já entregaram esse projeto do Estatuto do Servidor. Logo em seguida, eles estão para nos apresentarem um projeto do plano de cargos e salários. Ainda não foi entregue, mas está em breve. Não vou conseguir te falar a data exata aqui de cabeça, não. E o prazo é compatível para poder se preparar para o concurso até o final do ano. Se eu não me engano, a gente combinou com o Ministério Público até outubro, a gente conseguiu lançar o edital. Obrigado, Thiago. O projeto segue em ciência, nós teremos ainda mais discussões. Agradeço, senhor, pela presença. Obrigado a todos. Nós vamos passar agora para um projeto de ciência e urgência. Ciência e urgência. Projeto de lei número 40 de 2023. Altera o anexo 1º da lei número 3.548, de 4 de dezembro de 2015 e da outras providências. Aluguel social. Autoria do Poder Executivo, recebido de 25 de 4 de 2023. Esse projeto chegou em caráter de urgência, a questão do aluguel social, que a gente sempre vê que se a pessoa chegou ao ponto do aluguel social, a necessidade dele é urgente. Então, nós vamos aqui já pegar os pareceres, para que esse projeto possa ser votado na quinta e esse aluguel social já possa ser disponibilizado para essas 4 famílias, são 4, 5 famílias. CCJ, Kleber. Tem aprovação do projeto? Eu também voto pela aprovação. O outro membro seria Beberildo, na ausência dele, Antônio Carlos Ultra. Voto pela aprovação. Comissão de Orçamentos e Finanças. Rodrigo, relator. São 5 aluguéis sociais: um Sacramento, um Santa Luzia, um Engenho da Serra, outro Engenho da Serra, um Santa Terezinha. E a documentação está anexa aqui, toda comprobatória, de cada um dos moradores aqui que estão em situação de risco ou vulnerabilidade socioeconômica, parecer pela aprovação. Kleber. Kelson. Totalmente favorável. Comissão de Direitos Humanos, Trabalho e Desenvolvimento Social. Marilei. Favorável. Documentação toda em anexo. Rodrigo. Favorável. Antônio Carlos Pessoa, José Eugênio. Então agora nós vamos passar aos projetos de segunda discussão e votação. Parecer prévio número 1 de 2023. Parecer prévio emitido sobre as contas do município de Manhuaçu, referente ao exercício de 2021, da senhora prefeita Maria Imaculada Dutra Dornelas. Autoria Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. Recebido dia 8 de fevereiro, ciência 16 de 2 de 2023. Essa prestação de contas já foi colocada no WhatsApp, no grupo. Alguém quer fazer algum comentário? Esse está para a segunda discussão. Ele já passou pela ciência. Ele foi aprovado pelo comitê com algumas ressalvas. Mas a prestação de contas foi aprovada pelo Tribunal de Contas. Tá, senhor presidente, a gente citou aí eu enquanto presidente aí da Finanças. Bom, pelo parecer do conta foi aprovado com ressalva. Eu estava querendo tirar fazer algum questionamento com algo que ele não está presente, né? E como segue o roteiro, tem que ser na quinta-feira agora,
Bom, na verdade, essa reunião extraordinária não foi marcada por mim. Né? É porque, na verdade, é o seguinte, né? Se for para me dar até o parecer, eu não vejo problema em dar o parecer favorável, até porque o próprio Tribunal de Contas aprovou. Mas eu tenho um questionamento de fazer o áudio, se fosse, eu gostaria de dar meu parecer depois que eu tirasse a dúvida. Ele estava na casa. Ok? Ah, não, já foi buscar o áudio aí já. Não, beleza, porque ele não chegou. Por favor, chama outro projeto aí, vamos para frente. Até que o áudio chega, né? Só para me questionar aí alguma coisa aqui, esclarecer, beleza? Projeto de lei número 25 de 2023 dispõe sobre a inclusão do programa de estudo de ciência no direito das atividades escolares na rede pública do município de Manhuaçu. Autoria do vereador Gilson César da Costa. Recebido dia 2 de 3, início de 2003, primeira discussão de 16 de 13. Esse projeto já foi discutido, né? Primeiro, agora nós estamos fazendo a segunda discussão, o projeto do Gilson. Né? Alguém quer falar alguma coisa sobre o projeto, antes que a gente pegue os pareceres das comissões? CCJ, Cléber. Rodrigo. Eu estou querendo só achar ele aqui, eu não estou achando ele. Qual que é o número? 25 de 2023. Ah, tá deixado. Você não está na hora. É o do direito, né? Exato, direito das escolas. Sim. Já tinha sido discutido, apresentado, uma vez já esteve aqui, esqueci o nome dele, mas fez a apresentação da forma que vai ocorrer a parceria com o município, parecer ter aprovação. Orçamento de finanças. Inclusive tem um projeto também, esse mesmo segmento, de implantação no ensino aí, da educação financeira, do empreendedorismo, do cooperativismo também nas escolas de Manhuaçu, que é uma tratativa que a gente vai dar andamento com ela junto ao Cicobi, principalmente, que é o parceiro desse projeto aí já há algum tempo. Então, a partir dessa lei também do direito aí, vai abrir as portas para a gente também abrir a discussão com relação à educação financeira, empreendedorismo e cooperativismo. É um dos aspectos que eu tenho que trabalhar também para a gente ensinar as crianças ali, desde bem pequenas, a lidar com o dinheiro. Então, também dentro do orçamento de finanças, aparecer. Também favorável. Cléber? Gelson? Comissão de Educação, Cultura e Esporte. Noi? Educação Eleonora, né? Rodrigo? Apareceu na minha parte favorável. Eleonora não se encontra. Gelson? E eu, como primeiro suplente, também sou favorável. Então, passamos para o projeto de lei número 38. Projeto de lei número 38 de 2023 dispõe sobre a capacitação dos funcionários de bares, restaurantes, boates, clubes noturnos, casas de espetáculos e projetos, de modo a habilitá-los a identificar e combater o assédio sexual e a cultura do estupro praticados contra as mulheres da outras providências. Autoria vereadora Rosemary, recebido no nosso 4, ciência 3 do 4, primeira discussão 3 do 4. Esse projeto de autoria, nós já falamos dele em outras reuniões, em outras discussões, é que quando a mulher diz não, é não. E muitas das vezes os homens não entendem isso, né? E aqui a gente está falando de preparar funcionários, né? De bares, boates, restaurantes, de alguns lugares. Isso acontece muito. Às vezes o assédio tem segurança na porta de um bar, de uma boate, e às vezes não entendem que as mulheres estão em risco e precisam de ajuda em alguns momentos. Então, eu conto com a colaboração e a votação de vocês. Alguém quer falar sobre alguma coisa sobre o projeto? Então vamos para os pareceres das comissões. CCJ, Cléber? Favorável, Rodrigo? Favorável, presidente. Orçamento de finanças? Também favorável. Cléber? Gelson?
Direitos da Mulher, Eleonora não se encontra. Marilei? Favorável. Jane? Rosemary? Perfeito. Então passamos para o projeto de resolução número 1 de 2023. Concede o título de cidadão honorário do município de Manhuaçu, o senhor Paulo César de Oliveira, e dá outras providências. Autoria do vereador Gilmar Cuca, recebido 11/4, ciência 13/4, primeira inscrição 13/4. Vereador, quer falar sobre o projeto? Não, senhor presidente, é só porque eu poderia ter deixado entre aspas aí, porque quando eu falo Paulo César de Oliveira, o que mais temos hoje é Paulo César de Oliveira. Esse Paulo César aí, eu me refiro ao doutor Paulo César, dentista, tem um consultório subido da Loja Nova, professor da FACIC, há muitos anos dedicando o trabalho dele aí na nossa cidade, no Manhuaçu. Sindicando em legislar em favor da saúde, né? O Paulo é um defensor da saúde, sim. Vamos aos pareceres das comissões. CCJ, Kleber. Favorável. Rodrigo. Parecido também pela aprovação do presidente. Eu também favorável. Finanças. Rodrigo. Agora, Kleber. Favorável. Elson. Passemos então para o projeto de resolução número 2 de 2023. Concede o título de cidadão honorário do município de Manhuaçu ao senhor José Renato da Caixa Marinheiro e dá outras providências. Autoria do vereador administrador Rodrigo, recebido 11/4, ciência 13/4, primeira discussão 13/4. Vereador, quer falar sobre o projeto? estou buscando aqui a biografia do Zé Renato, que é uma pessoa que fez muito por Manhuaçu, principalmente na área da saúde, médico, proprietário da Master Clinic, mas o título não é nem pelo que ele tem hoje, como profissional, como empresário, mas por toda a história de vida, de onde nasceu, para onde veio e estabeleceu aqui, criou a empresa aqui. É um profissional muito respeitado, muito conceituado. Então, apresenta esse projeto aí em consideração de sua história de vida, que é muito bonito, assim como de qualquer outra pessoa, mas a gente não pode deixar passar batido assim, essa contribuição que as pessoas têm dado para o nosso município. Então, por isso, esse projeto aí, homenageando ele. Alguém quer discutir o assunto? O projeto? Então, passemos para as pareceres das comissões. CCJ, Kleber. Rodrigo. Favorável. Eu também concordo, favorável. Orçamento e Finanças, Rodrigo. Favorável. Kleber. Elson. Favorável. Passemos então para o projeto de lei complementar número 2 de 2023. Acrescenta os artigos 122A, 122B, 122C, 122D, a Lei Complementar número 4, de 12 de dezembro de 2017, que contém o Código de Posturas do município de Manhuaçu, autoria da vereadora Eleonora Maia, recebido 10/4, ciência 13/4, primeira discussão dia 13/4 de 2023. A vereadora não se encontra, ela mandou uma mensagem para mim, eu vou ler a mensagem que ela me mandou. Eu acompanhei o caso da Rafaela de perto. Pode falar para a mãe dela aí, por favor. Eu estou falando com a mãe da Rafaela, que a vereadora também está se manifestando que acompanhou o caso de perto. Ela não justificou a ausência, mas pediu para que desse o recado. Então, vamos ao parecer das comissões. CCJ, Kleber. Favorável. O vereador Rodrigo, senhor ventor, eu sou favorável. Então, nós vamos pedir o eleitor que não se encontra, como Antônio Carlos Dutra. Favorável. Orçamento e Finanças. Kleber. Favorável. Kelson. O vereador Rodrigo não se encontra, o eleitor não se encontra. Rosemary. Favorável. Comissão de Obras Públicas, Viação e Agricultura.
Edenilton se encontra, Marilei. Gilmar. Antônio Carlos Dutra. Favorável. Então passemos ao projeto de lei complementar número 1 de 2023. Altera a lei complementar número 7 de 12 de dezembro de 2017 para proibir a instalação de usina, unidade de tratamento, processamento de resíduos sólidos, orgânicos e similares nas cercanias de áreas residenciais. Autoria do vereador Alain e vereador Kelson Santos. Recebido 28/2, ciência 2/3, primeira discussão 13/4. Vamos dar sequência na emenda substitutiva apresentada no dia 7/4 pelo vereador Alain, tá? do projeto do tocante, o vereador vai falar a questão da distância que você levantou. Proposta de emenda à lei orgânica. Proposta de emenda à lei orgânica número 1 de 2023. Acrescenta o inciso 15 ao parágrafo 1º do artigo 240 da lei orgânica do município de Manhuaçu. Autoria dos vereadores Alain, Gilson, Kelson, Ribeiro, Rodrigo, Edenilton, vereadoras Leonor e Marilei. Tramitação recebida 27/2, ciência 2/3. E teve uma emenda substitutiva apresentada no dia 19/4. Vereador Alain, quer se manifestar? Boa tarde a todos. Quero cumprimentar aqui todos os moradores da comunidade Barreiro, mais uma vez presente, me agradecer. Cumprimentar o doutor Vinícius também, as autoridades da Saúde. Esse projeto já está na casa, né? Já tem bastante dia, o pessoal está bem ciente. Na última reunião, o vereador Gilmar até solicitou que se passasse um videozinho que até o Zé Eugênio nos encaminhou aí, que fala sobre os critérios, né, para se implantar uma aterro sanitário. Então, é um vídeo de meia hora. Eu gostaria de saber de vocês, se vocês têm interesse de estar vendo esse vídeo. Eu encaminhei no grupo da comunidade também, eu acho que todos ali puderam assistir e ver. Aí fica o critério de vocês, se vocês quiserem. Só eu agradeço o atendimento do senhor aí, nesse pedido meu aí, mais uma vez que o Zé Eugênio já passou para todos os vereadores, e o senhor já passou também para todos os moradores da comunidade, eu acho que a gente não tem dúvida. Sim. Obrigado. Então, assim, a lei complementar, a questão do distanciamento, né, que era de 15 quilômetros, realmente ficaria muito viável. Então, coloquei para 2 quilômetros, eu acho que seja talvez o suficiente, não sei, mas então foi essa. E a lei orgânica também, né, que fica aí o município proibido de receber resíduos oriundos de outros municípios. Então, assim, independente de ser empresa pública ou privada, ela vai estar tratando o lixo do próprio município. Esses projetos não tem nada a ver, nada contra o empreendedor, deixa eu falar mais uma vez, a gente visa o bem-estar da população do município. Eu acho que tem que ficar muito claro, porque os projetos de leis, eles tratam do município, não é uma localidade específica. Então, assim, o projeto vem para dar mais tranquilidade, né, assegurar uma vida mais saudável, com um ambiente mais equilibrado. E a preposição é para quê? Para que seja cumprido, né, de fato, né, tudo que está dentro da lei orgânica. Então, assim, a empresa ela tem que cumprir com aquilo que está dentro da lei. Né? Muitas das vezes a gente vê que as coisas não estão muito soltas e depois vai recorrer a quem? Então, conto com o apoio dessa casa, né, dos novos pares, né, dessa casa, para a gente estar aprovando esse projeto. A gente sabe que vai estar beneficiando a toda a população de Manhuaçu e região. Então, conto com o apoio de cada um de vocês aí,
Né? Tamo junto aí. Obrigado. Gostaria de parabenizar pela sua sensatez e a humildade de nos ouvir. Porque quando eu sugeri para passar para uma escola de 15 quilômetros, a gente praticamente se encerraria qualquer tipo de empreendimento mesmo com isso. Hoje já fica uma coisa mais viável. Então, parabéns por isso, pela sua perspicácia para essa mudança. Eu só gostaria que a doutora Márcia, se possível, dessa esplanada numa palavrinha pequena, só para não ficar dúvida, o projeto tem que ser bem discutido para voltar para quem está sabendo. Porque aqui uma coisa só que está me chamando a perguntar assim, fica proibido a instalação de usina, unidade de tratamento e processamento de resíduos orgânicos e similares. Esses similares incluem o quê? Essa palavra similares, ela realmente é usada como uma forma de abranger mais outras entidades, imagino eu, né, pelo que o vereador tinha passado, de forma mais abrangente a evitar que esses resíduos fossem tratados dentro desse perímetro de 2 km. Então, eu acredito que a sua pergunta é, os similares, ele generaliza? Sim, ele generaliza esse tipo de tratamento, sim. Mas sem ser o regime. Tem outra coisa, suponhamos que uma estação de tratamento de esgoto, por exemplo, ela poderia ser instalada com esses similares falando aqui? Zé Eugênio, eu não sou vereador, eu não sou especialista em direito ambiental, mas acredito que sim. Eu até pediria para te dar essa resposta amanhã, quando eu possa pesquisar melhor. Posso te dar essa resposta? Não, é só porque às vezes os similares, uma palavra, às vezes dá um significado maior, aí o município depois vai instalar uma EFA, aí não tem jeito, porque os similares aqui é a palavra que eu estou falando. Então a gente tem que tomar cuidado com essa palavra. Eu penso, Eugênio, nós temos na lei que determina, né, os resíduos, porque nós temos um plano municipal de resíduos, né, e a lei regula. Então lá tem toda a classificação de resíduos, que de repente, Alan, a gente pode incluir toda a classificação dos resíduos, porque aí pelo que eu entendi, doutora Márcia, que nós estávamos discutindo a questão da lei, porque para não estar nomeando todos os tipos de resíduos que podem ser tratados em aterros. Porque lá tem os outros resíduos que já têm uma destinação. Aí para final, ela resumiu o seu jeito. A dúvida não é isso. A dúvida não é essa. Eu entendi que vocês buscaram só os similares é mais amplo. Não, eu quero saber se os similares nós podemos incluir porque os resíduos já são classificados. Eles já têm o nome. O que são resíduos? E tem as tratativas para cada resíduo. E tem um que já são destinados, já tem origem. Se está sendo contemplado no nosso município ou não, nós vamos estar agora verificando. Mas já tem classificado na lei. Então, hoje, eu acho que nós podemos até complementar aqui, Alan, falar o nome de todos os outros resíduos que podem ser tratados. Né? E aí especifica aí tipo similar. E se for essa dúvida, é só para evitar. Eu acho que ela economizou, porque são muitos. É para evitar a gente aprovar uma coisa que no futuro. Similares alguém pode usar essa maravilha depois. Lixo aqui, entendeu? Similares, lixos são hospitalares. Não, acredito só uma coisa, eu se fosse você, eu ficaria. Na lei já está classificado quem são os lixos, não? Eu classificaria no projeto esses outros, ao invés de colocar similares. Aí você colocaria voltando simples e para isso, senão. Sim, a gente pode fazer isso amanhã? Pode ser, tranquilo. Não só uma sugestão para evitar. Não, perfeito. Vereador Eugênio, na própria lei do dia 7 de dezembro de 2017, lá fala qualquer classificação daqueles. Então, a gente discute. Eu entendi que os outros resíduos, eu entendi isso. Só os similares, quando você coloca os similares,
ele abrange similares. Aí eu perguntei, se o tratamento de esgoto, por exemplo, é similar? Especificar de uma forma mais clara. Onde tem porque a gente pensa nisso. Porque se a gente colocar aí falar que não pode. Diz aonde tem tratamento de esgoto. Não, mas a gente quer que tenha. Aí vai botar 2 quilômetros lá na frente, a gente quer que tenha. Então vamos botar dentro da cidade tratamento de esgoto. Não, isso não é das não. Aí o senhor está generalizando também, eu concordo com o senhor, mas também. Não é diferente. O que o Zé quis dizer. Eu entendo muito bem do assunto. Não. O que o Zé quis dizer é o seguinte: a gente vai matar dentro da lei, para depois se similar não virar outras coisas. Foi colocado outro tipo de. Pode ser Mas vai especificar na lei, vai determinar esse caso. Gente, vai determinar. Nós compreendemos tudo isso. Só está detalhando um detalhe. Vamos deixar de focar no projeto por causa desse detalhe. A gente tinha que se especificar, deixa se especificar. A lei está específica para isso. A gente tem que. Porque, na verdade, a gente vai estar complementando. Eu vou sugerir, não, porque resíduos similares, tais como 2 pontos, resíduos hospitalares, resíduos orgânicos, então é similar, 2 pontos, tais como 2 pontos, e acrescentar para que a gente possa ter mais segurança, né, e que a coisa abranja, porque realmente os resíduos hospitalares, nós tivemos aí um tempo atrás uma empresa que tinha que incinerar e não estava incinerada, estava jogando no meio ambiente. A gente precisa também ter essa segurança para também esses picaretas não chegar e comprometer a saúde não de outra comunidade. De repente o cara está pegando lixo no hospital, batendo em outra comunidade, vai prejudicar outra parte da população. Ela vai fazer essa substituição. Eu só queria deixar claro para os senhores aqui que hoje nós estamos falando do projeto de lei complementar 1 de 2023. A proposta de emenda à lei orgânica, ela está na primeira discussão. Tá? Aí ela está na primeira discussão. Agora, a que vai para, que está sendo feita a segunda discussão e votação na próxima quinta é essa, número 1. Primeira discussão. Então, total de já foi discutida, vai discutir e vai para a votação. Todo mundo isso. Todo mundo da massa, por favor. Não está certo. Beleza, então vamos aos pareceres das comissões. CCJ, Kleber. Presidente, vou ser bem cauteloso aqui, para ser bem claro. Eu não sou contra a comunidade do Barreiro, mas eu vou ser coerente aquilo que eu defendo e aquilo que eu quero. Já existe lei federal e já existe lei estadual, inclusive que são muito rigorosas. Eu não vou a favor de uma emenda para inviabilizar quem seja que for o próximo prefeito ou o próximo administrador desse município nas próximas eleições. Por quê? É muito fácil eu colocar qualquer tipo de alteração de vereador em atos. Vai ficar muito bonito, ano que vem, ano de eleição. Confesso, poderia ter 500, 1000 pessoas aqui, mas eu tenho que ser realista. Tenho que trabalhar com a verdade. Dependendo da lei orgânica, da emenda que a gente fazer aqui, sobrepor lei federal e estadual, você pode ter certeza, se vocês quiserem derrubar, eles vão ali em cima. Então vai ficar fantasioso para ganhar tal coisa. Eu sou realista. Não podemos inviabilizar esse município. Isso vai criar uma confusão no município, vai esbarrar sim no tratamento de esgoto, vai esbarrar sim nas macorarias que temos dentro de Manhuaçu, vai esbarrar sim, inclusive naquela empresa que tem na entrada, na saída para o luz público. Lembrando qual é o nome daquela que mexe lá assim? Tangará. Então, quinta-feira eu vou dar meu parecer com mais detalhes, mas eu achava que esse projeto para ir para a votação, até cheguei a falar com o vereador Alano, mas ele decidiu
né? Então temos que acatar, claro, cada parlamentar tem voz dessa casa, para que a gente discutisse isso mais amplo, até mesmo em uma audiência pública. Então, eu como relator da CCJ, eu vou parecer. Enquanto eu, presidente da CCJ, meu parecer é favorável. O vereador Elenil não se encontra, né? O vereador Antônio Carlos Vamos para os pareceres agora do orçamento e finanças. Rodrigo. O Adolfo fez a alteração aí dos 2 quilômetros, mas não está ainda dentro do projeto, né? Já fez, protocolou, mas não está aqui não, né? Estou puxando aqui, está aos 15 ainda. Mas, então, o parecer do relator é pela aprovação do projeto. Cléber. Agora em orçamento e finanças. Kelson. Meu parecer favorável. Comissão de Obras Públicas, Viação e Agricultura. O Elenil não se encontra. Marilei. Meu parecer favorável. Gilmar. Favorável. Antônio Carlos Dutra. Contra, né? Agora o Alden chegou aqui chegou para esclarecer sua dúvida. Um projeto número 1 de parecer prévio, 1 de 2023. Meu da Paulo. Alden. Eu gostaria só que você esclarecesse a questão aqui das ressalvas, por favor. Boa noite a todos. Se puder me emprestar uma cópia, conforme todos já receberam o parecer do Ministério Público, lá juntamente com o Tribunal de Contas sobre as contas do exercício de 2022, elas foram apresentadas à casa, inclusive sem ressalvas para a sua aprovação. E se trata dos pontos que o Tribunal levantou para ter uma análise da futura gestão, com a questão da relação do repasse para a Câmara Municipal, que atende os 7%, que é o máximo que o município de até 100 mil habitantes pode receber, está instituído no artigo 29A da Constituição, e a Prefeitura Municipal obedeceu essa regra de até 7%. O recurso que não foi utilizado na gestão de 2022, por também estar na Constituição Federal, deve ser devolvido à administração pública. Uma correção, repassar. Ele deve ser devolvido à administração pública ou à administração pública do Poder Executivo. Ele pode deduzir o valor que tiver aqui no exercício do outro. Então, quando a gente teve os repasses da Prefeitura, foram sendo feitos depósitos, aplicações financeiras, ao final foi devolvido o recurso para a Prefeitura, não tendo nenhuma irregularidade quanto ao cumprimento do que está na Constituição. O Tribunal de Contas apenas pede para que seja feito um planejamento quanto a esses dinheiros, porque aí é uma questão de gestão, porque ele, inclusive, nem ressalva ele pode colocar na prestação, porque não está infringindo nenhum dispositivo. A segunda situação é em relação ao crédito suplementar, que são aqueles créditos autorizados na lei ou em leis específicas para que o poder público possa alterar dotações de uma locação para outra. A Câmara autorizou na lei orçamentária de 2021 para valer em 2022 o percentual de até 30%. No decorrer do exercício, e algo que não foi só um nosso que aconteceu, eu presto assessoria em outros municípios e tenho colegas que a gente conversa. Praticamente na nossa região toda aconteceu isso. Nós tivemos problemas de orçamento, em geral, para todos os lados que a gente colheu. Teve alterações no Tribunal
Tribunal de Contas em relação a fontes de recursos. Nós chegamos ao final do ano, nós tivemos 18 atualizações de dados de receita. Nós tivemos 15 atualizações de dados de despesa. Então, isso também acaba gerando novas alocações de recursos. Quando o município chegou no próximo dos 30%, ele fez uma solicitação à casa para que a casa autorizasse um valor percentual ou valor superior, né, a 30% do orçamento. A casa voltou, né, se reuniu, estudou, debateu, votou e aprovou o projeto. Foi feito as alterações orçamentárias conforme a casa aqui determina, né, através de um projeto de lei que está amparado na Constituição da sua obrigatoriedade, onde na Lei 4.320, que é a Lei da Contabilidade Pública. Então, são as duas ressalvas que o Tribunal fizeram em relação às contas, né, da gestão de 2021. Contudo, vocês podem ter observado o relatório que ele coloca como ressalva, ele apenas aprova. Ela não infringiu nenhum dispositivo, assim como a casa aqui também não infringiu o dispositivo. Eu não posso receber mais de 7% por causa do meu número de habitantes, né, de até 100 mil. Na medida que eu vou aumentando o número de habitantes, eu diminuo o percentual. 7 é um percentual maior, depois eu tenho 6, 5, 4. Então são os percentuais que a Constituição fala. E os créditos orçamentários já são também instituídos já na Lei 4.320 desde 1964 e a casa tem cumprido. A Prefeitura já tem alguns anos que nós não temos problemas contra créditos suplementares aqui, né, abertos sem autorização legislativa. Os demais pontos da peça, né, de apresentação das contas foram a aplicação na educação, que atingiu, né, o mínimo de 25%, a Prefeitura aplicou mais do que 25% na educação, a Prefeitura aplicou mais do que 15% na saúde, né? Você pega a base de cálculo, que também está lá na Lei 141 da Saúde, né, como também na Constituição, né, quais são as receitas que formam a base de cálculo para a apuração de educação, saúde, eles cumpriram. Bem como também a gente tem as receitas que fazem base de cálculo para a apuração de percentual de aplicação pessoal, que tanto a Casa Legislativa quanto ao Poder Executivo, eles têm índices separados. Nosso índice aqui é até 6%, e nós gastamos 1,78%. A Prefeitura é 54%, ela gastou 47,08%. Então, todos os dois órgãos cumpriram com o que estava na disposição constitucional. Temos a aplicação do Fundeb, que é o mínimo de 70% do recurso do Fundeb que a gente recebe, tem que ser aplicado especificamente quando você vai usar isso como salário. Hoje, como é só o salário do professor. Eu tenho professor, eu tenho diretor, eu tenho vários outros classes hoje que fazem parte desse Fundeb, de educação básica. Inclusive assistente social e pedagogos, que foram incluídos em 2021, já no final do exercício de 2021, pode ser incluir assistente social e pedagogos para as escolas, que pode ter. A Prefeitura cumpriu um mínimo de 70% para a remuneração dos profissionais, então ela estava apta de acordo com o critério do Fundeb. Assim bem como também que o recurso do Fundeb, a lei fala que não pode sobrar mais de 10% do recurso na conta corrente, incluindo os rendimentos de aplicação. A Prefeitura deixou sobrar 8% em caixa. Esses 8% eles foram aplicados até o primeiro quadrimestre do exercício de 2023 e 2022, conforme também está na lei do Fundeb, que ele tem 4 meses agora para poder aplicar. Até 2021 eram 3 meses, que aí entrou a nova regulamentação do Fundeb e passou-se para 4 meses. Os recursos que o município tem de dívidas fundadas e dívidas flutuantes,
obedecendo aos limites impostos da Resolução 4041 do Senado Federal. O município não ultrapassou 1,2% da receita corrente líquida por empréstimos, financiamentos, operações de crédito. Nós não tivemos aqui nenhum refinanciamento de dívida de fundo de INSS, nem de FASER, nós não tivemos operações de crédito no ano passado, então a gente não teve esse índice assim, nem para extrapolar, porque nós não tivemos ação do Poder Executivo, então a gente cumpriu o item. Os restos a pagar que o município passa de um exercício para o outro, todos eles estão dentro do sistema e a prefeitura tem até o dia 31 de dezembro do ano que vem para estar quitando esses restos a pagar, ou então está deixando o recurso na conta suficiente para cumprir todos eles. E a prefeitura, no momento, ela já tem o recurso de dezembro que cumprisse, que pudesse pagar as despesas. E a gente olhou os restos a pagar, eram valores pequenos, perto do que nós tínhamos em caixa. Tínhamos quase 100 milhões de reais em caixa, 92, 93 milhões, que nós passamos no ano passado, e restos a pagar de 20, 30 milhões. Então a gente tinha uma sobra financeira, recursos financeiros sem comprometimento, que são os 60 milhões, entre vinculados e recursos livres. Nós temos também essas separações dentro do poder público para a gente poder prestar contas. Diante de todos os dados, todas as movimentações financeiras que o município fez, não só o executivo como o legislativo também, as contas foram aprovadas em conjunto. Então, diante de todas as movimentações financeiras que foram feitas, o meu parecer, tanto do Ministério Público de Contas quanto do Tribunal de Contas dos seus auditores, foi pela aprovação das contas. E a gente já teve épocas aqui que já foi até com ressalvas. Hoje a gente recebe com 100 ressalvas, de 2021, que nós estamos aqui agora. Muito bem. Presidente, então, de acordo com o esclarecimento aí do nosso cliente técnico, tem bem o assunto, tanto é que por isso está aqui, quase está sendo patrimônio da Câmara. A vereadora Marilene estava com dúvida, não está aqui para questionar sobre as dúvidas que eu tive, foi esclarecido, o vereador Linhares, que é o jeito que está questionando, no momento é oportuno, caso contrário, eu devolver aqui com um parecer favorável aí ao presidente. O parecer do presidente também é favorável. Antônio Casu, o parecer é favorável. Orçamento de Finanças, Rodrigo. Presidente, também sigo aí o parecer do presidente do Tribunal de Contas, Vanderlei Alves, e relator, pegar um passamento. Kleber? Rosemary? Estou pulando para a Rosemary porque nem o quiosque do Benedito se encontra agora. Então, como segundo suplente, a vereadora ela dá o parecer. Requerimentos, moções e indicações. Os senhores têm alguma coisa a falar, a acrescentar? Senhor presidente, só gostaria de reiterar o meu requerimento à secretária de Saúde, Planejamento, Prefeita e chefe de governo, a resposta desse requerimento meu, que eu tenho hoje para responder. Vou estar apresentando aí a secretaria. Eu pedi à secretaria que reforçasse a resposta. Oi? Doutor Catuaí? Oi? Doutor Poço Catuaí? Isso. Já está passando. Alguém quer falar mais alguma coisa? Gilson? Só falar com o Linhares, eu assinei hoje um ofício solicitando a resposta dos requerimentos todos atrasados. Provavelmente o seu já está na lista. Senhor presidente, eu agradeço antemão, mas vou continuar com o meu requerimento hoje. Palavra franca. Alguém quer se manifestar? Então eu dou como encerrada a reunião de hoje.